Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, igreja? Deus seja louvado. Nessa mesma unção, nessa unção onde nós acabamos aí de louvar o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te convidar, abra a palavra de Deus no livro de Isaías, amém? Abra em Isaías capítulo 41. Nós vamos estar falando sobre fé nesse mês, e é uma fé que transforma, uma fé que edifica, uma fé que possa mudar a vida das pessoas e mudar a nossa vida, amém? Abra em Isaías capítulo 41, nós vamos estar lendo a partir só o versículo 10, por enquanto. Versículo 10, Isaías 41, 10. Todos encontraram? Após a leitura vamos estar lendo, orando, amém? Diz assim a palavra do Senhor: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida nessa noite, e nós estamos aqui na tua casa com um propósito, ó Deus, de entregar a nossa vida, o nosso coração totalmente a ti, e dizer que o Senhor é quem domina o nosso ser, o Senhor é que está no controle da nossa vida, da vida dessa igreja, desse povo que está reunido aqui nessa noite, e daqueles também que estão nos acompanhando através das transmissões, que o Senhor possa visitar cada um, tocar no fundo do coração de cada um, mudar o viver, mudar o sentido da vida daqueles que precisam ser mudados. Que a tua palavra nessa noite possa fazer diferença, como tem feito sempre em nossas vidas. Possa trazer mudança, possa trazer incentivo para a nossa direção e para a nossa caminhada. Peço a ti que o Senhor venha me usar com poder, com graça e com misericórdia. Coloque palavras, Senhor, na minha boca, e que não saia de mim nada que não for do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. E peço que o Senhor cresça, que o Senhor seja glorificado e exaltado, e que eu diminua cada dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podem sentar, igreja, que Deus possa falar com cada um de nós nessa noite. E você também que está nos acompanhando a partir de agora, ou que já está acompanhando a partir das 19h30, o horário que começou o culto da vitória, que você possa também ser edificado, abençoado, e que você possa abrir o seu coração para que Deus possa falar com você também. Deus abençoe. Igreja, nós vivemos tempos em que a fé constantemente é desafiada. Concordam comigo? Constantemente a nossa fé é desafiada. Olha, notícias ruins, crises, incertezas, medos tentam roubar nossa confiança em Deus. Porém, é justamente nesses momentos que a fé verdadeira se manifesta. Olha, uma fé que transforma. Uma fé que transforma, ela vai mudar a nossa vida. Ela vai transformar o medo em coragem. A fé que transforma, ela vai mudar a dúvida em confiança. A fé que transforma, ela vai transformar, vai mudar o desespero
em esperança. Olha, quantas pessoas estão desesperadas. E o desespero leva a pessoa a tomar decisões que muitas das vezes traz destruição da sua vida. Mas quando nós temos fé em Deus, quando nós confiamos e depositamos a nossa fé no Senhor, Ele é capaz de mudar, de transformar a nossa vida e nossas ações. É como eu acabei de dizer, quando nós realmente depositamos em Deus a nossa confiança e não deixamos que dúvida manifeste dentro do nosso coração, a fé verdadeira, ela é manifestada. É uma fé que transforma vidas, é uma fé que muda direção, que muda caminhos. Isaías, onde nós lemos 41:10, é uma poderosa declaração de Deus ao seu povo. Você sabia que esse livro de Isaías, esse capítulo 41, Deus usa o profeta para falar com o povo dele, um povo que estava asilado, estava preso, estava sem esperança, muitos não tinham nem perspectiva nenhuma de liberdade. Mas Deus usa o profeta, Deus usa Isaías para levar uma palavra de esperança, para levar uma palavra de conforto, de força, uma palavra de decisão. Olha, em qualquer circunstância, Deus muda a vida daqueles que acreditam e daqueles que ouvem a voz de Deus. E aquele povo ouviu a voz do profeta e a vida deles foi transformada e foi mudada. Quando nós ouvimos a voz daquele que vive e reina para sempre, quando nós ouvimos a voz de Deus, que é uma voz diferente, é uma voz que toca lá no fundo do nosso coração, quando nós ouvimos e damos crédito a Deus, Ele vai agir com liberdade na nossa vida, e algo poderoso vai acontecer. A fé que transforma, nasce quando colocamos nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias. Você sabia disso? Que às vezes nós colocamos os nossos olhos nos problemas, às vezes nós colocamos os nossos olhos nas dificuldades, na situação que nós estamos enfrentando. Mas quando os nossos olhos é direcionado a um Deus que a palavra do Senhor diz que Ele é poderoso, Ele é capaz, e que a promessa dEle é promessa que não volta atrás, é infalível, a vida do ser humano tem direção, tem controle e tem mudança. Aleluias. A fé que transforma, eu quero dizer para você nessa noite, a fé que transforma, ela vence o medo. A palavra diz, não temas porque eu sou contigo. Olha, quantas pessoas, eu digo, às vezes estão dentro de hospitais, estão às vezes com medo, estão desesperados, porque às vezes ouviram uma palavra de um médico, de um especialista, e ouviram uma palavra que trouxe para eles desânimo, trouxe para eles um pensamento, colocou às vezes no coração deles, um pensamento negativo, e muitas das vezes um pensamento de derrota, e gera às vezes medo. Mas quando nós temos dentro de nós uma fé que transforma verdadeiramente, essa fé, ela derrota o medo e vai transformar o medo em coragem. Ela vai transformar o seu medo em coragem e em certeza que você é um vencedor, que as coisas que você está passando no momento é simplesmente momentânea. Deus vai mudar esse quadro. Deus muda o quadro daquele que acredita, daquele que confia. Deus tem prazer, meu amado irmão e minha amada irmã, de mudar a situação das pessoas. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. O medo é uma das maiores armas do inimigo para nos paralisar. O medo faz você desistir.
O medo faz você recuar. O medo faz você voltar atrás. O medo faz você desistir de projetos, daquilo que você já colocou no seu coração. Às vezes você já até anotou, até escreveu os seus objetivos, aquilo que você quer conseguir. Mas quando há dentro de nós o medo, nós não conseguimos nada, porque o medo atrapalha você tomar a decisão que às vezes Deus colocou no seu coração, e nós não temos às vezes coragem de agir. Nós duvidamos da promessa de Deus na nossa vida. Aleluias, glória a Deus. Ele tenta nos fazer esquecer de quem está conosco. O medo faz a gente esquecer que eu e você, nós não estamos só. Nós não estamos sozinhos. Aleluias. Deus está presente na minha vida e na sua. Aleluia. E não de longe, mas ao nosso lado. Deus está presente. Olha, eu quero te falar uma coisa. É algo que eu gostaria de chamar a sua atenção e daqueles que estão nos acompanhando. Preste atenção numa coisa que eu vou te contar. Olha, aquele que acredita que Deus está com ele, ele vai tomar decisões sábias, ele não vai ter medo, ele vai confiar. Só que ele tem que ter certeza e agir sabendo e confiando que Deus está do seu lado. Olha, eu vou te contar uma coisa. Eu tinha um amigo, que esse amigo meu, ele saía sempre para trabalhar, e ele ia trabalhar no carro dele, e ele tinha o hábito de mexer com mulheres na rua. Ele assobiava, ele mexia, ele falava palavrões. E certo dia, ele estava dirigindo o seu carro, e a esposa dele estava do lado dele, e ele esqueceu que a esposa estava do lado, e ele assoviou para a mulher. Ele ficou totalmente desequilibrado, ele ficou com vergonha, porque ele praticou uma atitude errada. Ele humilhou a sua esposa, humilhou a sua companheira. Agora, nós temos que ter a certeza e a confiança, como a palavra de Deus diz, que Deus está do teu lado. Em qualquer momento, em qualquer situação, o Senhor está do teu lado e do meu lado. Nós temos que ter essa confiança e essa certeza, e sempre tomar decisões sábias, decisões importantes, para honrar o nome daquele que vive e reina para sempre. Aleluia, glória a Deus. Moisés, ele temeu diante do faraó, mas pela fé ele conduziu o povo. Ele não desistiu das ameaças, ele não desistiu daquilo que faraó disse para ele. Ele não desistiu das ameaças. Por quê? Porque ele confiou na presença de Deus, porque o Senhor disse: eu estarei contigo, eu estarei do teu lado. Ele não desistiu. Aleluias. Josué, ele temeu ao suceder Moisés, mas ouviu de Deus: não temas, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo e não vai te deixar só. Essa promessa de Deus para a vida de Josué, para a vida de Moisés, para a vida de Maria também, quando o anjo diz para ela: não temas, que o que vai gerar no seu ventre é fruto do Espírito Santo. Olha, quando o Senhor usa essa palavra não temas, porque Ele está prometendo, e nós não podemos duvidar dessa promessa, duvidar dessa presença de Deus junto conosco. Aleluias. E eu quero dizer para você nessa noite: há uma promessa de presença, há uma promessa de companhia. Você que está nos ouvindo pela transmissão, você que está aqui nessa noite, eu quero dizer: há uma promessa para a tua vida, e você não está só. A promessa de Deus cumpre em nossas vidas, a promessa de Deus é infalível. Aleluias, glória a Deus. Quando nós estamos com o Senhor,
na presença dele, nós não temos que ter medo. Nós não precisamos de ter medo. Olha, quando você pega uma criança, o pai, por exemplo, eu já fiz isso com minhas crianças quando eram pequenas. Hoje eu não posso, mas estão tudo adulto, não tem como. Mas você que é pai, que tem uma criança aí de 1 ano, de 8 meses, de 1 ano e meio, 2, você pega essa criança e joga essa criança para cima e segura ela novamente quando ela cai. Ela não tem medo. Essa criança, ela não chora, ela não entra em desespero, porque ela confia no pai que está segurando ela. Ela confia nas mãos do pai. Ela tem certeza que o pai não vai soltar. E assim é eu e você. Nós estamos começando um mês onde nós vamos estar buscando de Deus a renovação da nossa fé, a confiança da nossa fé. E essa mensagem que Deus colocou no meu coração nessa noite, não é uma mensagem que eu vou falar aqui. Eu não estarei falando aqui de milagres, eu não estarei falando aqui de cura, mas eu estarei falando aqui da presença de Deus, que através da presença de Deus, algo poderoso, muito maior do que cura, vai acontecer na sua vida. Vai acontecer na sua vida e na vida daqueles que acreditam em Deus. Aleluia. A fé que transforma, traz força no cansaço. Na hora do cansaço, a fé, ela traz força. E eu acho que você já experimentou isso na sua vida. Em momentos que às vezes você não tem mais saída. Você se encontra abatido, sem coragem, e você olha para a sua frente, olha os desafios, aquilo que você tem que enfrentar, e você acha, não há possibilidade de eu ter vitória nisso. Mas quando você olha para Deus, Ele vai te dar força na hora do cansaço. Ele coloca, irmãos, isso é tão poderoso, é tão forte, porque nós sentimos dentro de nós essa força, nós sentimos dentro de nós algo poderoso de Deus mexendo lá no fundo do nosso coração e dizendo que nós vamos vencer. E ele disse, eu te fortaleço, eu te ajudo. Aleluias. A fé, ela não ignora a fraqueza, mas a supera com o poder de Deus. Nós não ignoramos os momentos difíceis, nós não ignoramos a nossa fraqueza, porque nós somos seres humanos e nós somos fracos, mas nós sabemos que nós vamos superar, porque há o poder de Deus agindo na minha e na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Deus, irmãos e irmãs, Ele não promete ausência de lutas. Não vem me dizer que Deus não vai te prometer que você não vai ter lutas. Não, Ele não promete. Mas Ele te dá força entre elas. Ele te dá saída entre elas. O gostoso, eu falo gostoso de servir a Deus, é porque nós confiamos. E quando há essa confiança em nós, essa confiança em Deus e essa confiança na promessa, é que faz com que você saia da sua casa e venha para a igreja, vem ouvir a palavra, vem meditar, vem buscar, vem orar, porque você tem a certeza da companhia de Deus, da presença dEle na sua vida. Aleluia. Deus não te promete ausência de luta, mas te promete que você vai vencer todas elas. Quando cremos, experimentamos o sobrenatural de Deus. Quando cremos, nós experimentamos algo que para algumas pessoas, às vezes nem acreditam o que acontece com a gente. Esse Deus é maravilhoso demais. Glória a Deus. Olha, irmãos, quando cremos, quando você crê, quando você realmente coloca a sua fé em ação, o fraco se torna forte e o cansaço é removido da nossa vida.
e o desanimado volta a caminhar. Você já viu aquelas pessoas que já estão prostradas, já estão paradas, que você às vezes anima, chega perto dela, mas elas não têm mais força para tomar decisões? Você já deparou com pessoas desse jeito? Mas quando a fé é ativada nesse coração, quando a fé é ativada no meio da vida, na vida dessas pessoas, ela volta, ela toma decisão e volta a caminhar. Por isso que nós não podemos desistir daqueles que desistiram. Nós não podemos desistir daqueles que já estão sem força para tomar decisões. Mas nós temos o quê? Orar e pedir a Deus que Deus possa gerar na mente e no coração dessas pessoas uma fé transformadora, uma fé que modifica a vida, que muda o viver. É por isso que eu creio em Deus. Hoje é o primeiro dia desse mês, primeira quarta-feira, onde nós estamos iniciando falando sobre a fé. E eu quero te dizer que neste mês vai acontecer algo sobrenatural na vida daqueles que creem, na vida daqueles que acreditam no poder de Deus. Eu tenho certeza, sabe por quê? Porque Deus nunca falhou, nunca faltou com suas promessas, em suas palavras, em todas as suas declarações. O Senhor cumpriu e cumpre o objetivo dele em nós, que é nos ajudar, é nos fortalecer, é nos dar força. E ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Jamais você vai estar sozinho, meu irmão. Jamais você vai estar sozinha, meu irmão, porque há uma promessa. Há uma promessa. Aleluia. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. É promessa, meus irmãos. Alegre-se, sorria, glorifica o nome do Senhor, porque é promessa para a tua vida. É promessa do Senhor. Basta crer, basta acreditar que não há nada e nenhuma coisa que tem poder para derrotar a força que há dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos vencedores. Nós não somos derrotados. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que seguem em frente, porque nós confiamos. Nós não podemos retroceder. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Olha, meu irmão, tem uma história que fala sobre a águia. Não é história, diz que é verídico. A águia, quando ela envelhece, ela sobe ao alto de uma montanha, quebra o bico e as unhas velhas e espera crescer de novo. Assim, pela fé, Deus nos renova para um novo tempo. Às vezes, esse tempo que você está passando, de aflição, de cansaço, de desânimo, de esperar e não acontecer, Deus está fazendo com que você quebra, sabe? Você dobre, você seja esmiuçado, para que o poder dele aperfeiçoa na sua fraqueza, e ele te ajude, ele te abençoa, para que você vença todos os obstáculos, todos os problemas da sua vida. Deus é fiel na sua palavra, e nada fica sem cumprir, quando nós colocamos a nossa fé em ação. Aleluias, glória a Deus. A fé que transforma, ela sustenta em meio às adversidades. Quantas vezes nós deparamos com tantas situações que às vezes nós não sabemos nem como mexer, nem como sair, porque as adversidades são muitas, mas a fé que move dentro de nós, nos transforma, nos sustenta, nos dá força, e nós vencemos as adversidades da vida. Aleluia.
A Bíblia fala, o Senhor está falando, eu te sustento com a destra da minha justiça. A destra de Deus, meu amado irmão e minha amada irmã, simboliza a autoridade. Ele te sustenta com a sua destra, Ele te sustenta com autoridade. E a autoridade de Deus é para sempre. A autoridade de Deus tem poder para mover os obstáculos e você seguir em frente. Aleluias. Mesmo quando tudo parece ruir, Deus nos sustenta. A fé não remove os problemas, mas nos mantém firmes durante eles. Irmãos, não tem quem não passa por dificuldades, não tem quem não passa por problemas. Às vezes o nosso ano é um ano difícil, é tanta provação que nós temos. Esse ano de 2025, olha, sinceramente, tem anos e anos que eu não passo um ano com tanta prova, com tanta luta. Estou falando sincero, estou sendo sincero. Tanta situação difícil, tantas provações, mas em momento nenhum eu desisti. Em momento nenhum eu falei que o meu Deus me abandonou, quanto muitas pessoas dizem. Eu quero te dizer que se Deus não estivesse comigo, eu não teria capacidade de vencer tantos obstáculos, tantas barreiras que eu venci e estou aqui nesta noite. Eu creio no Deus que eu sirvo, e eu sei que você também crê nesse Deus, porque Ele nos mantém firme, Ele nos mantém embalados. Nada vai nos destruir, nada, porque há um poder, há uma palavra. Eu quero dizer, Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 8, ele fala, estamos atribulados. Quem não está atribulado? Ele está dizendo, estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, complexos, mas não desamparados. Ele está dizendo, em qualquer situação, em qualquer momento, por maior que seja a minha dificuldade, por maior que seja a minha situação, eu não estou desamparado, porque Deus está do meu lado, o Senhor está comigo. Paulo transmite para os coríntios uma palavra, de confiança. Paulo está dizendo, não desanimem, não recuem, não voltem para trás, porque a luta que vocês estão passando é passageira. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. A sua luta é passageira. O momento é somente um momento. Vai passar. Aleluia. Pedro, ele andou sobre as águas enquanto manteve os olhos em Jesus. Quando olhou para o vento, o que aconteceu com ele? Ele afundou. A fé que transforma é aquela que mantém os nossos olhos fixos, hein? Eu não sei se vocês lembram, mas eu ministrei uma palavra aqui, se eu não me engano, no início do ano. E eu preguei, porque eu tenho o esboço de todas as mensagens, quase todas. E eu lembro que eu preguei sobre o Deus do monte e o Deus do vale. O Deus que age no monte e o Deus que age no vale. E nessa palavra eu disse que quando nós olhamos para nós, quando Deus começa a usar o servo, a serva, quando Deus começa a fazer de você realmente um canal de bênção, um canal de transmissão da palavra e do poder de Deus, quando você acha que você é capaz, quando você pensa que você está fazendo tudo isso, você simplesmente está tirando os olhos daquele que te usou, que está te usando, e que a sua vida não depende dele, que você é capaz de fazer. Por isso que eu sempre uso nas minhas ministrações, nas minhas orações, que o Senhor cresça e que eu diminua, que Ele apareça e que eu não apareça, que o poder dele seja manifestado, porque de mim não sai nada, do pastor ali, pastor Edmilson, não vai sair nada. Olha, Pedro,
Eu sempre disse, quando eu leio esse texto, eu já ministrei sobre esse texto. Quando Pedro, ele começa a afundar, é porque ele olha para ele andando sobre as águas, e ele acha capaz de fazer tal proeza. Ele pensa, não, eu sou bom, eu estou conseguindo. Ele tira os olhos daquele que tem o comando na sua mão. E nós não podemos tirar os olhos daquele que comanda a nossa vida, comanda a nossa direção, comanda a nossa saúde, comanda o nosso trabalho, comanda a nossa vida espiritual. Os nossos olhos têm que estar fitados no Deus Todo-Poderoso, naquele que fez os céus e a terra, naquele que é capaz de nos abençoar, nos tirar do lamaçal, segurar a gente pela mão e colocar sobre a rocha, nos colocar firme novamente. Olha, irmãos e irmãs, para ter de Deus essa segurança e para que essa promessa do Senhor cumpra na nossa vida, o primeiro passo a ser dado é não tirar os olhos do Senhor. Você está andando sobre as águas? Deus está te usando nas ministrações, nas orações. Deus está curando vidas através de você. É Deus, é Ele, é o Senhor, é Ele quem faz. Oh, glória a Deus. Pedro, ele afunda porque ele acha, eu sou o dono da cocada baiana, que é a melhor cocada que falam, né? Eu consigo. Quando ele faz isso, ele tira os olhos do mestre, e o que acontece? Ele afunda. Mas eu quero dizer para você que está nos acompanhando através dessa transmissão, coloca os seus olhos em Cristo, coloca os seus olhos no Senhor. Qualquer que seja a dificuldade que você está enfrentando, qualquer situação, a Bíblia diz que não há impossível para Deus. Nós servimos um Deus do impossível, capaz de realizar em nós o teu poder, a tua graça e o milagre acontecer na sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. Eu já estou concluindo, né? A fé que transforma, ela é mais do que acreditar, é confiar, é descansar, é depender de Deus. Essa é uma fé que transforma. Você quer viver uma fé que transforma nesse mês e daqui para frente? É o primeiro passo. Não tirar os olhos do Senhor. Não deixa que a sua fé seja abatida. Ela muda. A fé que transforma, ela muda a forma como vemos as circunstâncias, como reagimos às provações e como enfrentamos também o futuro, aquilo que virá. Eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, quando o medo vier, lembre-se, Deus é contigo. Quando as forças te faltarem, lembre-se, Ele está dizendo, eu te ajudo, eu te ajudo. Quando tudo parecer desabar, confie, porque Ele vai fazer com você, com que você supere todas as dificuldades, todas as situações difíceis. O Senhor é maravilhoso. Talvez você que está nos ouvindo, talvez você que está aqui nessa noite, esteja enfrentando um tempo de medo. Talvez você esteja enfrentando um tempo de incerteza. Hoje, Deus está dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo. Não temas, porque você não está sozinho. Permita que esta fé transforme o seu coração. E você verá a presença de Deus em tudo. Você verá que Deus vai mudar tudo aquilo que precisa ser mudado. Fé transformadora. A fé que muda. A fé que edifica.
fé que muda a vida do homem. Eu gostaria, eu não vou chamar você para vir aqui na frente hoje, mas eu gostaria que você ficasse de pé. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu queria que você, agora, em primeiro lugar, tivesse uma certeza. Sabe, irmão, a fé é a certeza daquilo que não vemos. Eu queria que você tivesse uma certeza que você não está vendo, tanto você que está aqui como você que está em casa. Eu queria que você tivesse uma certeza agora que o Senhor, eu gostaria que você colocasse a mão direita em cima do seu coração. E eu gostaria que você tivesse uma certeza. Olha, meu irmão, eu estou vendo pela fé isso. Eu estou vendo pela fé. O Senhor está colocando a mão de poder dele, a mão poderosa no seu ombro agora. O Senhor está colocando a mão dele no seu ombro e agora ele está te abraçando. E o Senhor está dizendo contigo nessa noite: não desanimes, não recue, não recua, porque o Senhor, ele está dizendo que está contigo e jamais vai te abandonar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nessa hora, meu Deus querido e maravilhoso, possa estar abraçando esse teu filho, possa estar abraçando essa tua filha nessa noite. Está tirando, Senhor, o cansaço físico, está tirando o cansaço mental, está tirando a doença, está tirando a enfermidade, está tirando, ó Deus, a incerteza. Ó Deus, em nome de Jesus, abraça o teu filho, abraça a tua filha, que ele possa sentir tocado agora, que a presença doce do teu Espírito Santo possa envolver o teu filho, envolver a tua filha agora, nesse momento. E aonde o Senhor está, aonde o Senhor chega, algo poderoso acontece, Senhor. Eu acredito que o teu abraço nessa noite, nessa vida, nesse teu filho, nessa tua filha, que esse abraço está removendo toda tristeza, toda incerteza, toda enfermidade, todo mal. E o teu poder, a tua palavra diz que o teu poder é incomparável, é o maior. Envolva esse teu filho, essa tua filha. Tira a doença, tira a enfermidade, tira a enxaqueca, tira todo tipo de enfermidade. Visita aqueles que estão doentes nos hospitais. Visite a minha sobrinha que está ali. Visite os irmãos e as irmãs dessa igreja, teus filhos que estão com algum tipo de enfermidade. Deus, retira toda doença, todo mal. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. E se o Senhor levou, não há lugar para elas mais em nós. Haja, meu Pai querido, Pai poderoso, com poder e com graça. Visite esse irmão, essa irmã, essa vida que está no seu lar agora, e que está, em nome de Jesus, orando conosco agora. Traga vitória, Senhor, para cada um que nós necessitamos dela. Nós necessitamos do teu abraço, do teu poder e do teu amor. Eu oro a ti, Pai, em nome de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus da sua vida. Receba a presença desse Espírito doce, desse Espírito que transforma, que vivifica a nossa vida. Deus te abençoe.